Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente está se encontrando aqui, né, para dar continuidade, né, no assunto que a gente vem falando, né, que é um assunto extremamente importante, porque aborda algo que é essencial para a nossa vida, né, a água. A gente já falou sobre a água em si, sobre os estados físicos da água, a gente já falou sobre o ciclo da água, e a gente não pode deixar de falar, né, de citar um pouco o tratamento da água, certo? Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre o tratamento da água, porque a gente tem a leitura do nosso livro, certo? Então, a água que chega nas nossas casas, né, que consumimos, ela passa por vários processos nas estações de tratamento. As etapas que devem ser realizadas nas estações de tratamento de água para deixar a água própria para o consumo, elas são essas aqui que eu vou mostrar para vocês. E aqui, ó, essa imagenzinha aqui está mostrando, né, mais ou menos como é que funciona, que acontece essas etapas, né, do tratamento da água, né, só uma figura simbolizando, assim, é uma figura simbólica mostrando mais ou menos como é, certo? Então, quais são as etapas pelas quais a água passa? Eu vou citar os nomes, né, e depois eu vou mostrar para vocês, né, esse processo de tratamento caseiro da água que também tem, né? Os processos que a água passa no seu tratamento, numa estação de tratamento de água, né, tem esses nomes aqui, ó. Primeiro, né, a cloração, depois a alcalinização, a cloração que faz uso do cloro, né, a alcalinização para tornar a água alcalina, coagulação, floculação, a decantação, filtração, depois a alcalinização novamente, e aí depois a desinfecção e a fluoretação, certo? Esses são os processos pelos quais a água passa, né, numa estação de tratamento para que ela possa se tornar uma água apta para o consumo, certo? Existem alguns produtos químicos que são utilizados na água que não são necessários, né? A gente poderia até dizer que nem deveriam ser colocados, mas isso não vem ao caso agora. Então, essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, uma garrafa PET cortada, né? E tem todo um processo feito aqui dentro, né? Umas camadas, né? E essas camadas, elas são importantes, né? Para se fazer a filtração da água de uma forma caseira. Então, antes de dizer como é que se faz, né? Eu vou aqui mostrar o que foi colocado nessa água, né? Aqui está mostrando, né, esse líquido marrom que está sendo derramado é água suja, água com terra, certo? E o que é usado para fazer essa filtração? Areia grossa ou pedregulhos, ó, aqui, né? É muito parecido com granito. Areia fina, aquela areiazinha é mais fininha, parecida com a areia do mar. Carvão, e é importante que seja na ordem que está dizendo, né? Carvão, depois algodão, garrafa PET cortada, né? Depois de tudo isso, né? Aí a garrafa PET cortada. E aí, né? Quando a água vai passar pelo algodão, ela já passa limpa. Ela já passa bem diferente de como ela estava antes. Então, misture terra a meio litro de água. E a gente vem, monte o dispositivo indicado do esquema. Dispositivo que fala é isso aqui, ó. Corta a garrafa PET, né? Coloca a parte de cima virada assim, encaixada na outra parte de baixo, certo? E aí tem que montar, além de montar nesse formato que eu acabei de falar, tem que colocar todos esses materiais dentro, né? Primeiro o algodão, empurrar assim o algodão, depois colocar uma camada de carvão, depois uma camada de areia fina, uma camada de areia grossa ou de pedras, né? Pedregulhos, no caso granito. E aí depois faz o teste com água misturada com terra, como está dizendo aqui. Observe a filtragem produzindo um líquido límpido e sem cheiro, pois o carvão absorve as partículas gasosas odoríferas. Não é à toa, gente, que o carvão, inclusive, ele é usado até para tratamento cosmético, para tratamento da pele, certo? O carvão e esses outros materiais aí que foram utilizados, eles têm muitas propriedades que são muito boas. Então, essa água ela não pode ser consumida, porque ela ainda contém micro-organismos. Ela ainda precisa passar por outros processos até que ela possa ser consumida.
mas pelo menos dos aspectos, né, mais pesados assim da sujeira, essa água ela foi purificada, né? Ela ainda precisa ser fervida, né? E aí ela, depois de passar por esse processo, é importante que ela seja fervida, né? Para que esses micro-organismos possam ser combatidos, né? Possam ser eliminados. Por que é importante esse tratamento da água? Né? A desinfecção da água ela é muito importante porque desde que passou a ser etapa obrigatória do seu tratamento, houve uma diminuição, né, do índice de mortalidade infantil e de doenças provocadas por água contaminada. Além do consumo, né, a gente utiliza a água para higiene, para lazer, para geração de energia, que é pela força da água nas usinas hidrelétricas, né, a força com que a água cai, isso gera energia. Locomoção, para aquelas pessoas que se locomovem por navios, por barcos, e inúmeras outras situações. A água ela é extremamente necessária, essencial para a nossa vida, né, em vários aspectos. Mas se a gente for colocar qual é a necessidade primordial que a gente tem, né, no uso da água, é o consumo, né? A primeira necessidade que a gente tem da água é a de beber a água para hidratar o nosso corpo, né? Depois disso a gente tem a questão da higienização. Então assim, a água, ela é realmente, a gente pode dizer que a água realmente é um tesouro que a gente recebeu de Deus, de graça, né? Então, porque ela tem muitas necessidades, muitas utilidades e faz muito bem para a saúde. Inclusive, ela pode até ser considerada como o melhor detox que existe para o nosso organismo, né? Existem aqueles sucos chamados de detox, mas a água é o melhor detox, né? Beber bastante água para se hidratar e muitas outras coisas, né? Que vão acontecendo no nosso organismo à medida que a gente vai tomando água, que a gente vai hidratando o corpo de uma forma adequada. Então é isso. Né? Você vai ter um conteúdozinho no seu livro para ler nas páginas 55 e 56, certo? São só 2 paginazinhas para ler. O que você vai precisar ler? Você vai precisar ler a parte que explica como é que acontece cada etapa do tratamento da água, certo? É importante que você leia, que você entenda como é que funciona, e aí depois a sua atividade, né, nas páginas 57 e 58, certo? Então, não deixe de caprichar na realização da sua atividade, não deixe de caprichar na formulação das suas respostas, certo? Se você sentir necessidade, eu até aconselho a fazer isso, né? Procurar outras fontes de pesquisa também, né? Não se limitar somente a isso que a gente está trazendo, esse material que a gente tem aqui. Né? Muitas vezes eu trago pesquisas de fora, mas não é sempre. Então é importante que você também possa aumentar o seu campo de pesquisa, para que você possa aumentar, né, o seu conhecimento sobre o assunto. Então é isso, né? Espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, né, e que possa ter sido de grande aprendizagem. Então, um ótimo desempenho para você, um bom estudo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!